O vigia noturno. Meu turno começou como qualquer outro. O relógio marcava 11h30, quando atravessei o portão enferrujado da antiga fábrica abandonada, na periferia da cidade. Meu nome é Rafael e sou vigia noturno. Um emprego simples, mas que me garante pagar as contas, pelo menos até agora. A fábrica fechou há anos, mas a segurança ainda precisa ser mantida. Dizem que é perigoso andar por lá sozinho à noite. Eu costumava rir dessas histórias, mas naquela noite, o riso morreu antes mesmo de eu atravessar o primeiro corredor. As lâmpadas de emergência lançavam uma luz trêmula sobre paredes descascadas e pisos cheios de poeira. O silêncio era quase absoluto, apenas o som distante de goteiras quebrando o ritmo da minha caminhada. Peguei minha lanterna, testei o feixe de luz e comecei minha ronda habitual. Nada de anormal, nada, a não ser o frio que parecia penetrar meus ossos, mesmo com meu casaco grosso. Ao passar pelo galpão principal, notei algo estranho. Uma porta, que eu tinha certeza de que estava trancada, estava entreaberta. O ranger das dobradiças ecoava como se o prédio estivesse suspirando. Uma sensação estranha me subiu pela espinha, mas achei que fosse apenas minha mente pregando peças. Respirei fundo e empurrei a porta. Um corredor estreito se abriu diante de mim, diferente do mapa da fábrica que eu tinha decorado. O lugar parecia vivo. O ar estava pesado e um cheiro de mofo misturado com ferro queimado me fez engolir em seco. Enquanto caminhava, ouvi passos atrás de mim. Pisadas leves, quase silenciosas, mas ritmadas. Virei-me rapidamente. Nada. Apenas a escuridão e minhas próprias sombras dançando nas paredes sujas. Respirei fundo, tentando me convencer de que era apenas minha imaginação. Mas quando olhei para frente novamente, algo se moveu. Uma sombra, sem forma definida, deslizou pelo corredor e desapareceu ao virar a esquina. Meu coração disparou. Segui em frente, tentando manter a calma. Cada passo parecia mais pesado, como se o chão estivesse grudando nos meus pés. Então, ouvi um sussurro, primeiro baixo, quase inaudível, depois mais claro, como se várias vozes falassem ao mesmo tempo. Rafael. Meu nome, sussurrado por aquele vazio, ecoando de todas as paredes ao mesmo tempo. Minha lanterna tremeu nas mãos. Procurei a fonte do som, mas o corredor parecia infinito. Um frio gélido percorreu meu corpo, e a sensação de ser observado se intensificou. Olhei para trás novamente e, dessa vez, algo se moveu na escuridão. Uma figura alta, encapuzada, parada no final do corredor. Não tinha rosto, apenas um vazio onde deveriam estar olhos e boca. Eu queria correr, mas meus pés estavam paralisados. A figura começou a se mover lentamente em minha direção. Cada passo parecia ecoar dentro da minha cabeça, mais forte que qualquer som físico. Meu instinto gritava para fugir, mas minha mente estava presa pelo medo. Quando finalmente consegui dar um passo, a figura desapareceu, como se tivesse evaporado no ar. Respirei fundo e tentei racionalizar. Talvez fosse algum trabalhador antigo brincando comigo. Pensei, mas então notei algo estranho. Meu rádio de comunicação, que sempre funcionava, estava desligado. E não importava quantos botões eu apertasse, o aparelho permanecia morto. O relógio na parede também não funcionava. Os ponteiros giravam para trás, como se o tempo estivesse invertendo-se. Decidi voltar para a sala de segurança, mas o caminho que eu conhecia havia mudado. Corredores se multiplicavam e portas surgiam do nada, fechando-se atrás de mim. Cada esquina que eu dobrava parecia me levar mais para dentro de um labirinto desconhecido. E as vozes voltaram, agora mais altas, risadas e choros misturados, gritando meu nome, pedindo que eu não saísse. Finalmente encontrei uma porta marcada como saída de emergência. Corri para ela, tentando não olhar para trás. Mas quando alcancei a maçaneta, senti mãos frias segurar meus ombros. Gritei, mas ninguém respondeu. A figura sem rosto estava atrás de mim, sussurrando novamente. Não vá. Ainda não. No instante seguinte, fui arrastado para dentro da escuridão. Tudo ficou preto. Somente o som do meu próprio coração preenchia meus ouvidos, rápido e descompassado. Não sei quanto tempo se passou, mas quando abri os olhos não estava mais na fábrica. O que encontrei foi pior do que qualquer corredor ou sombra. Uma sala vazia, mas com fotos minhas penduradas nas paredes, todas mostrando momentos do meu passado. Cada foto tinha marcas de sangue secas, e em algumas eu parecia estar sorrindo, embora nunca tivesse me sentido feliz ali. O ar estava pesado, carregado de sussurros. Um deles, mais claro que os outros, disse: Você vai vigiar para sempre. Tentei correr,
Mas o chão se abriu e eu caí em um túnel escuro que parecia se estender até o infinito. E enquanto caía, ouvi os sussurros aumentando, se multiplicando. Um pensamento me dominou. Talvez o vigia não estivesse apenas patrulhando a fábrica. Talvez eu tivesse me tornado parte dela. E então, no silêncio absoluto que se seguiu à queda, senti uma presença atrás de mim, respirando no meu pescoço, sussurrando meu nome novamente, com uma voz que não era minha, mas que eu reconhecia intimamente. A escuridão me engoliu, e eu percebi que minha ronda não tinha fim, que o relógio, as portas, as sombras, tudo estava vivo e consciente, esperando por mim. Quando meus olhos se ajustaram à escuridão, percebi que não estava mais sozinho. Ao meu redor, sombras se contorciam, como se tivessem vida própria, formando figuras humanas distorcidas. Elas sussurravam palavras incompreensíveis, e cada som parecia corroer minha mente, arrancando fragmentos de lembranças que eu nem sabia que possuía. Levantei-me cambaleando e tentei encontrar uma saída, mas o espaço parecia não ter fim. Cada corredor que eu percorria terminava em outra porta, todas se abrindo para corredores ainda mais longos e labirínticos. E todas levavam a um mesmo ponto, a sala principal da fábrica, que agora parecia viva. Paredes pulsavam como carne, e o chão tinha a textura de pele úmida. Um cheiro metálico e fétido me envolvia. No centro da sala, uma figura encapuzada maior que a minha memória poderia suportar, observava-me. Suas mãos eram longas e finas, quase ossudas, e do capuz não vinha rosto algum, apenas uma escuridão profunda. À medida que me aproximei, senti minhas próprias memórias se tornarem vívidas, projetadas no ar à minha frente, como hologramas macabros. Minha infância, meus erros, meus medos mais secretos. A entidade não falava, mas eu sabia que podia ouvir meus pensamentos, e cada pensamento que eu tentava esconder era revelado ali, diante de mim. Um sussurro ecoou na sala. Você pensou que era apenas um vigia, mas é o guardião agora. Meu coração disparou. Eu queria fugir, mas minhas pernas não respondiam. A figura começou a avançar lentamente, e o chão sob meus pés começou a se deformar, como se me puxasse para baixo. Eu caí em um poço de escuridão absoluta, mas dessa vez, ao invés de sentir medo, senti uma estranha aceitação. O poço me levou a um lugar que parecia fora do tempo e do espaço. Havia corredores, portas, escadas que não deveriam existir, e no teto, sombras que se moviam como serpentes. Senti que todos os vigias que haviam passado por aquela fábrica antes de mim estavam ali, presos, suas vozes misturadas em um coro de desespero. Alguns choravam, outros apenas observavam, imóveis, enquanto a fábrica os consumia lentamente. Então ouvi uma voz diferente, feminina, suave e distante. Rafael, você precisa escolher. Olhei ao redor, procurando a origem da voz, mas só encontrei uma porta entreaberta, luminosa. Era a única saída que eu podia ver, mas antes que pudesse me mover, a figura encapuzada apareceu novamente, bloqueando meu caminho. Escolha, ou fique para sempre. Meu instinto gritava para correr em direção à luz, mas a entidade parecia sentir meus pensamentos mais profundos, manipulando o medo dentro de mim. Então, percebi que essa fábrica não era apenas um lugar físico. Era um ser consciente, que se alimentava da mente e da alma de quem ousasse vigiar suas sombras. Respirei fundo, tentando pensar racionalmente, e uma ideia surgiu. Se a fábrica se alimenta do medo, talvez pudesse usar isso contra ela. Comecei a gritar, não de terror, mas de raiva, recitando cada memória que me envergonhava, cada medo que eu tinha escondido por anos. Senti a entidade hesitar, como se estivesse sendo desafiada, e a luz da porta começou a pulsar mais forte. Mas antes que pudesse avançar, senti mãos geladas agarrando meus tornozelos, puxando-me de volta para o labirinto de corredores. A voz feminina soou novamente, agora mais próxima. Você não pode sair, não sozinho. E então percebi que não estava sozinho. Algo mais estava ali, algo que podia me guiar, ou me trair. Uma sombra menor que a entidade, mas que brilhava com uma luz tênue, aproximou-se de mim. Ela estendeu uma mão, e uma sensação de esperança e medo me invadiu simultaneamente. Siga-me, mas cuidado. Cada passo pode ser sua última decisão. Enquanto tomava sua mão, senti o chão se abrir mais uma vez, engolindo tudo ao meu redor. E quando tudo ficou preto, só pude ouvir os sussurros da fábrica. O vigia nunca abandona o posto. E então percebi que minha jornada estava apenas começando.
A fábrica tinha muito mais segredos do que eu jamais poderia imaginar. E algo me dizia que não havia realmente saída. Segurei a mão da sombra luminosa e fui puxado por corredores que se retorciam como serpentes vivas. Cada passo que eu dava fazia o chão tremer, e as paredes pulsavam, como se respirassem ao meu redor. A fábrica parecia viva, observando cada movimento meu, antecipando cada pensamento. A sombra me conduziu até uma sala diferente, menor e mais organizada, com portas numeradas e prateleiras cheias de objetos, roupas, fotos antigas, relógios parados. Tudo parecia pertencer aos vigias que vieram antes de mim. E no centro, uma mesa de metal com um diário aberto. Curioso, me aproximei e comecei a ler. As páginas descreviam experiências de vigias anteriores, todos desaparecidos, todos absorvidos pela fábrica. Havia relatos de vozes que confundiam a mente, de corredores que se multiplicavam e de uma entidade encapuzada que se alimentava do medo. Mas em uma das páginas algo chamou minha atenção. A fábrica não mata, ela transforma. Quem entra, quem vigia, torna-se parte dela. Mas há sempre uma escolha: aceitar ou desafiar. Aqueles que desafiam podem escapar, mas nunca são os mesmos. A sombra luminosa tocou o diário com uma mão etérea, e eu senti uma estranha coragem me invadir. Decidi enfrentar a entidade. Saí da sala e caminhei pelo labirinto, sentindo a presença encapuzada me seguindo silenciosamente. Cada corredor que eu passava era uma armadilha de ilusões e memórias perturbadoras. Mas tentei focar em minha respiração, em minha determinação. Finalmente, cheguei a um grande salão central. A entidade encapuzada estava lá, imóvel, observando-me. O ar estava pesado, e senti cada fragmento de medo tentando me paralisar. Mas algo dentro de mim queimei. Não mais terror, mas raiva, desafio e vontade de não desaparecer. "Eu não sou seu!" Gritei, com a voz ecoando pelo espaço. A entidade avançou, mas a sombra luminosa se colocou à minha frente, irradiando uma luz que cortava a escuridão como uma lâmina. Pela primeira vez, senti a fábrica vacilar. O chão tremeu violentamente. Portas se fecharam com estrondo, e gritos ecoaram de todos os corredores, misturando-se em um rugido ensurdecedor. No instante seguinte, fui engolido pela luz da sombra. Tudo se tornou branco e depois silêncio absoluto. Quando recobrei a consciência, estava de volta à entrada da fábrica, a mesma porta de ferro enferrujada onde tudo começou. Meu rádio estava funcionando. O relógio marcava o horário correto e a noite parecia calma, como se nada tivesse acontecido. Mas algo estava diferente. Meu corpo parecia leve, mas minha mente carregava uma presença estranha. Olhei para minhas mãos e vi marcas sutis, como cicatrizes que se moviam ligeiramente, quase vivas. A fábrica ainda existia, mas agora parte dela estava comigo. Um lembrete silencioso de que a experiência me transformou. E então ouvi novamente um sussurro familiar. O vigia nunca abandona o posto. O vento passou e o sussurro desapareceu. Eu estava livre, por enquanto. Mas algo me dizia que a fábrica ainda me esperava, que ela nunca deixaria de tentar me chamar de volta. Olhei para trás, para a entrada escura da fábrica, e percebi que algumas portas estavam se movendo sozinhas, como se respirassem. Um arrepio percorreu minha espinha. Sabia que, embora tivesse escapado fisicamente, a fábrica havia deixado sua marca em mim para sempre. E enquanto caminhava pela rua deserta, sob a luz fraca da lua, um pensamento persistia. Será que algum dia eu realmente deixarei de vigiar? O vento trouxe outro sussurro, quase inaudível, mas impossível de ignorar. Volte. E com isso percebi que a história do vigia da noite nunca termina.